Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje a gente vai falar sobre o crime de estelionato. Pessoal, é interessante que essa palavra estélio, ela vem de um camaleão que muda de cor. Estelionato se deriva do latim de uma palavra que chama estélio. Um camaleão que muda de cor para comer seus insetos, para facilitar ele ir lá e capturar o inseto. Interessante essa analogia, mas ao mesmo tempo que é interessante, a gente não pode criar um arquétipo de como é o estelionatário. É um cara que fala bem, ele tem esse biotipo, ele sabe lidar bem com as palavras. Não. Essa premissa vem de um pensamento segregador, de um pensamento terracista, onde cria arquétipos para cada crime. Às vezes um estelionatário pode ser um pós-doutor em medicina. Ele pode ser um grande estelionatário. Às vezes você pode cometer estelionato estando em silêncio. Quem fala isso é o Nelson Hungria, né? Às vezes numa situação que... tem uma entrega de um iPhone para Alessandro. Você é o Alessandro, você fica em silêncio. Recebe lá o iPhone, é um tipo de estelionato. Então, o estelionato pode ser a conduta do estelionato por omissão. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que não existe um arquétipo definido de 171, do artigo 171, né? Vamos lá para a leitura, né? Eu acho interessante a gente ler para entender, para começar a destrinchar o artigo. Obter para si ou para outrem vantagem lícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Olha a fórmula casuística aí. O verbo obter não é subtrair, tá, pessoal? Obter para si ou para outrem vantagem lícita em prejuízo alheio. A gente está falando dos elementos aí já do estelionato, o núcleo do tipo obter. O verbo nuclear do artigo 171 é obter, né? Induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício. A gente está falando da fraude. A fraude pode ser por artifício, que é uma armadilha, uma artimanha, uma estratégia, ou um modus operandi de armação. Isso é artifício. Ardil, aqui já entra mentira, enganação, ou qualquer outro meio fraudulento. Aqui, o legislador, não podendo prever todos os tipos de fraudes que pode existir, inteligentemente ele colocou uma fórmula genérica, que para possibilitar o operador de direito fazer uma interpretação analógica. Ela é intra legis. O que é interpretação analógica? Às vezes tem um tipo de fraude, principalmente agora que a gente está no mundo contemporâneo, nesse cenário virtual, que a pessoa fala, não está no artigo aqui, porque não foi mediante ardil, não foi uma fraude com uma técnica virtual. Por isso o legislador deixou essa fórmula genérica para possibilitar a interpretação analógica, que é por qualquer outro meio fraudulento, né? Vamos às considerações iniciais, a introdução, pessoal. Qual é o bem tutelado no crime de estelionato? Podemos perguntar assim, qual é a objetividade jurídica do crime de estelionato? Tutela-se a inviolabilidade do bem jurídico aviltada pelos atos enganosos do agente. Essa é a proteção jurídica do artigo 171. Quais são os sujeitos do crime, pessoal, de estelionato? Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. A gente está diante de um crime comum. Com relação ao sujeito ativo, o tipo não exige uma qualidade, uma condição especial do artigo 171. Olha que interessante isso, pessoal. Por isso é crime comum. Aí a gente volta lá para o começo do vídeo que eu falei do arquétipo, né? Esse cara aí é um 171, tem todos os arquétipos de uma figura de um 171. Não é. O
próprio delegado Zé Carvalho, eu conversando com ele falou, não existe isso. Porque essa premissa de criar um arquétipo de 171 vem de um pensamento segregador, racista. Porque às vezes a pessoa desenvolve bem a fala e não é 171. 171 pode ser um mestre em engenharia civil, pode ser um médico renomado, que ele aproveita até da condição de ser médico, ou ser doutor em medicina para aplicar o crime de estelionato. O sujeito passivo também é comum, tá, pessoal? Isto é, qualquer pessoa que sofra lesão patrimonial ou que seja submetida a ação fraudulenta empreendida pelo agente. Que nem sempre o prejuízo econômico recairá sobre a pessoa que sofreu o delito. Aliás, isso aqui que o professor Rogério Stancis Cunha está falando é interessante, porque o STF tem decisões no sentido que o sujeito passivo do crime de estelionato tanto pode ser a pessoa enganada quanto a prejudicada, ainda que uma seja ente público. Então, pode ser tanto a pessoa enganada quanto a pessoa prejudicada. A gente está falando do sujeito passivo do crime de estelionato, tá, pessoal? Aqui, ó, é preciso entender que quando a vítima é adolescente, criança ou vulnerável, que falta discernimento, não é estelionato. Aí a gente entra para o artigo 173, que tipifica o crime de abuso de incapazes, tá, pessoal? Crime consistente em abusar, em proveito alheio, a necessidade, paixão ou inexperiência de menor ou da alienação ou debilidade mental de alguém, induzindo-o à prática de ato suscetível de produto de efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Então, o estelionato é um crime que tem que ter a vítima determinada, ela tem que ser certa e ela tem que ter discernimento. Porque senão, se a pessoa não tem discernimento, você pegar uma pessoa que tem uma deficiência mental, você não está fazendo uma conduta do estelionato, mas sim uma conduta do artigo 173, que é abuso de incapaz. Tá bom? E furto também, depois furto mediante fraude e estelionato. Qual a diferença? Vou falar agora até porque eu não vou seguir uma ordem aqui de apostila. O furto mediante fraude, pessoal, primeira coisa você tem que entender o seguinte, a diferença de furto e estelionato. Estelionato é subtrair. Furto é subtrair, estelionato é obter. No furto, a pessoa, furto mediante fraude, primeira coisa é que o furto mediante fraude a fraude aí, ó, furto mediante fraude é o parágrafo 4º, é um furto qualificado. Já no estelionato, a fraude é uma elementar do tipo. No furto, a pessoa pode falar, olha para lá, e pega o celular da pessoa. Então ela saiu da esfera da pessoa e passou para a esfera do ladrão. No estelionato, não. A pessoa entrega esse celular voluntariamente através da obtenção da vantagem lícita, usando da fraude, ou pode ser um artifício, pode ser um ardil. O que é o ardil? É uma palavra enganosa, uma mentira, uma enganação. A pessoa voluntariamente entrega o estelionato porque ela está mantida em erro. É diferente do furto mediante fraude, que a pessoa fala assim, nossa, quem são aquelas pessoas que estão ali? A pessoa vira a cabeça, ele pega o celular de você. Mudou-se a esfera de posição do celular. O celular está em comando agora do ladrão. Mas a pessoa não entregou voluntariamente aquele celular. No crime de estelionato há uma voluntariedade, porque a pessoa está mantida em erro, porque o estelionatário, ela criou-se uma realidade falsa para a pessoa. Essa é a diferença do furto para o estelionato. Aí você fala, um posto de gasolina que adultera a gasolina, ele está cometendo estelionato? Colocando água na gasolina, por exemplo? Não, pessoal.
Ou aquela bomba que você põe lá, o carro é 40 litros, a bomba registra 45 litros. Isso é estelionato? Não. É crime contra a economia popular. Lei 1521 de 1951. É o mesmo exemplo do porquê. Aí você fala, mas por que não é estelionato? Porque não é uma pessoa certa, determinada. Pode ser qualquer pessoa que pare naquele posto. É um crime contra a economia popular. Da mesma forma o taxista, que mexe no taxímetro e a corrida fica mais cara, é um crime contra a economia popular, porque qualquer pessoa pode entrar naquele táxi. Não exige uma pessoa certa e determinada. No estelionato, sim. A pessoa pratica o crime com uma pessoa certa e determinada. Vamos lá, pessoal, vamos às perguntas, né? Como eu ia falar do estelionato, algumas pessoas mandaram perguntas no privado. Eu vou responder todas aqui. Eu anotei elas aqui. Qual a proteção jurídica do estelionato? Eu já respondi, que é a inviolabilidade patrimonial, aviltada pela prática de atos enganosos pelo agente. Pode dar um exemplo do crime contra a economia popular? Já deu exemplo do taxista, do posto de gasolina, tá? Qual a conduta punida no artigo 171? Pune-se a conduta daquele que, por meio da astúcia, aí tá a ardileza, né? A astúcia, da esperteza, do engodo, da mentira. Isso é ardil, pessoal. Isso é definição de ardil. Procura despojar a vítima de seu patrimônio, fazendo com que a vítima entregue voluntariamente. Guarde essa palavra, porque na hora de você saber diferenciar furto mediante fraude, estelionato, apropriação indébita, você tem que saber da voluntariedade. A coisa avisada, repare aqui que não há retirada da coisa da vítima, como acontece no furto, por meio de violência, como acontece no roubo. Não, o agente lesa a vítima em seu patrimônio de maneira sutil, mas sempre segura. Tá, pessoal? Quais são os 3 elementos estruturais do estelionato? Primeiro elemento, fraude. Segundo elemento, obtenção indevida da vantagem econômica. Terceiro elemento, prejuízo alheio. Quais são os 4 elementos que integram a figura típica do estelionato? A gente está falando da tipicidade, que é uma conduta que se enquadra dentro de uma lei, de uma norma. A gente lembra do princípio da legalidade. Não há crime sem previsão legal, não há pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia definição legal, tá, pessoal? Quais são os 4 elementos que integram a figura típica? Primeiro, você tem que lembrar da conduta. Conduta do agente é um elemento que integra a figura típica, porque o artigo 171 começa com o verbo obter. Quem que obtém? O que é obter? É a conduta. O obtimento é a conduta do agente com o objetivo da vantagem lícita em prejuízo alheio. Segundo elemento que integra a figura típica do estelionato. A vantagem lícita pode ser o próprio agente ou para terceiro. A vantagem lícita, que é através de uma fraude, né? Terceiro elemento, a vítima é induzida ou mantida em erro através da fraude. Ou ela é induzida ao engano, ou ela é mantida em erro. Quarto elemento, o agente se vale de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que se configura como fraude. É a fórmula casuística deixada pelo legislador. Quais são as formas de executar a fraude no estelionato? O agente pode praticar a fraude mediante artifício, isto é, aparatos aptos a enganar. Hoje na internet tem demais, né? O agente pode praticar a fraude mediante ardil, que é a conversa enganosa, pessoal. Que ele vai induzindo a vítima através de uma conversa enganosa, né? Por isso que vem de estélio, né? Que é o camaleão que muda de cor para comer o inseto. Ou qualquer outro meio de fraude, que foi a fraude, ou qualquer outro meio que pode configurar-se fraude. Para que serve a fraude? A fraude serve para o agente obter a indevida vantagem econômica.
A fraude bilateral exclui o crime de estelionato. O que é fraude bilateral, pessoal? É quando há má fé do agente e má fé do sujeito passivo também. Fraude bilateral. Aqui existe uma discussão na doutrina, tá, pessoal? Damásio de Jesus acha o seguinte, que se existe má fé no agente, má fé na vítima, vamos supor que a vítima está comprando um diploma falso. Aí você fala assim, mas isso é crime de falsidade, mas ok, mas a súmula 17 do STF fala o seguinte, que o crime fim absorve o crime meio. Então no crime de falsidade, qual que é o crime fim? É o estelionato. Então o estelionato absorve, é o princípio da construção, tá? O princípio da absorção. O crime fim absorve o crime meio. Então o que acontece aqui, pessoal? Quando o cara vai comprar um diploma, ele sabe que é falso o diploma, e o cara que está vendendo um diploma falso. Então existe o que a doutrina chama de fraude bilateral. Para Damásio de Jesus, não existe crime de estelionato aí, porque o crime de estelionato tem que estar diante de uma ilicitude. Para Damásio, aqui não existe, a ilicitude não pode, não existe uma conduta atípica porque não existe uma vítima. Esse é o pensamento do Damásio de Jesus. Não existe uma vítima que foi induzida a erro ou mantido a erro. Mas aí vem Nutti com um pensamento muito mais abrangente, com todo o respeito a Damásio de Jesus, que também é um grande mestre, né? Nesse ponto o Nutti é mais abrangente e fala o seguinte, prevalece que não exclui o crime. Aliás, na leitura de 171, do artigo 171, percebemos que a boa-fé da vítima não é elementar do crime, não é elementar do crime. A má-fé da vítima não exclui a responsabilidade do fraudador, tá? Então não exclui. O que vai acontecer é uma análise do caso concreto para ver quem foi que teve mais ardil ali, mas não vai excluir o crime de estelionato no dolo bilateral. O que é dolo bilateral? Má fé do agente e má fé do sujeito passivo. Quando se consome o estelionato, pessoal? O crime é de duplo resultado, somente se consome após a efetiva obtenção da vantagem devida, que corresponde à lesão patrimonial de outrem. Agora, existe uma discussão na doutrina aí também. Há pensadores que falam o seguinte, que o crime, no momento que o agente entra nos atos executórios, tem uma corrente minoritária fala que aí já está se consumindo o estelionato. Porém, a corrente majoritária entende que no momento que ele entra nos atos executórios, que é quando ele realmente começa a manter a vítima em erro, é tentativa. Porque o que acontece? Vamos supor que a pessoa está falando que a pessoa... Poxa, eu tenho uma loja de celular que limpa celular e começa a manter a vítima numa conversa enganosa, induzindo a vítima a erro. Se você der esse iPhone para mim, eu vou levar na minha loja e vou limpá-lo. Eu tenho produtos de limpeza específicos, tal. A pessoa faz... Aí na hora que a pessoa está dando o celular para o estelionatário, uma pessoa fala, não faça isso. Esse estelionatário vai responder por quê? Esse agente, tentativa de estelionato, porque ele não conseguiu obter a vantagem ilícita. Por isso que a corrente majoritária entende o seguinte, o crime de estelionato se consome após a efetiva obtenção da vantagem ilícita. A tentativa é perfeitamente aceita, pessoal, mas você tem que fundamentar a sua resposta. Por quê? Porque é um crime plurissubsistente. O que é um crime plurissubsistente? É um crime que a conduta se divide em vários atos. É o intercrimes: cogitação, preparação, execução, consumação, exaurimento.
a tentativa é perfeitamente possível. Eu dei o exemplo da tentativa aqui. Qual o significado da expressão vantagem ilícita? É aquele binômio, né, que a gente estava falando, vantagem ilícita, prejuízo alheio, que Rogério Greco fala sobre isso. A conduta do agente deve ser dirigida a obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Ilícita é a vantagem que não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo, na verdade, contrária a ele. Greco, eu acho que aí você deu um vacilo, porque assim, eu vou falar, com todo respeito a você, Rogério Greco, ilícita é a conduta que não encontra amparo no ordenamento jurídico? Isso é óbvio, né? Como é que uma conduta ilícita vai encontrar amparo no ordenamento jurídico, Greco? Com todo respeito, porque eu leio muito sua obra, né? Sendo, na verdade, contrária à lei. Obviamente, né, Greco, que se uma conduta ilícita é contrária ao ordenamento jurídico. Mas vale você falar assim, com toda, como é que fala? Com toda vênia, né, que o pessoal gosta dessa hipocrisia dessa educação jurídica que para mim dá vontade de vomitar. Que é assim, a conduta ilícita é aquela conduta criminosa, aquela conduta que é o contrário de lícito, é uma conduta correta. A conduta ilícita é uma conduta errada, enganosa, mentirosa, criminosa. Acho que é melhor explicar assim, Greco, tá? Com todo respeito à sua obra. Qual a natureza dessa vantagem ilícita? Rogério Sanches Cunha, padrinho do canal, fala o seguinte: abrange qualquer tipo de vantagem que tenha, que tenha ou não natureza econômica. Aí tem outra discussão na doutrina. Regis Prado, com relação à natureza econômica desse crime. Referente à vantagem, não necessita ser econômica, já que o legislador não restringiu seu alcance, como fez no tipo do crime de extorsão, indevida vantagem econômica. Não. Para Regis Prado, essa vantagem econômica pode ser bens móveis, bens imóveis, pode ser qualquer coisa que a pessoa obtém como vantagem. Esse é o professor Regis Prado, que eu tenho um profundo respeito. Para Greco, não podemos analisar os tipos penais isoladamente, como se fossem estrelas separadas, mas sim como analisar os tipos penais como uma constelação. Até poético, né? Greco fala da interpretação sistêmica. Entretanto, o estelionato, nos crimes contra o patrimônio, qualquer vantagem econômica apreciável pode amoldar ao delito, seja ele a obtenção de coisa móvel, direitos pertencentes a vítimas, enfim, qualquer vantagem que apontar a sua essência econômica. Então Greco já faz uma visão mais sistêmica, né? Então, e Kleber Masson já fala que vantagem econômica, não, Damásio de Jesus, é dinheiro. Mas tanto Greco como o professor Luiz Regis Prado já entende a vantagem econômica como não só dinheiro, pode ser ouro, pode ser joias, pode ser coisas móveis, pode ser até uma casa, pessoal, que o cara põe num caminhão. Uma casa, né? Uma casa de madeira, sei lá. Então, qual a natureza do crime de estelionato? Crime contra o patrimônio que envolve a obtenção de vantagem ilícita por meio de artifício, fraude ou engano. Perfeito? Quais são os elementos do crime de estelionato? Fraude, erro, vantagem ilícita, prejuízo alheio. Qual a materialidade do crime de estelionato? Ele só se caracteriza se houver prejuízo econômico à vítima, decorrente de vantagem obtida pelo agente mediante fraude. É um crime material, que é aquele que necessita de um resultado naturalístico, que é material, para se consumir, pessoal. Aí a gente entra um pouco na classificação do crime de estelionato. Ele é um crime comum, ele é um crime material, ele é um crime instantâneo, ele é um crime comissivo, omissivo pode ser, ele pode ser um crime instantâneo de efeitos permanentes, que é o caso
o pai morre e ele continua, o filho continua usando o cartão para fazer retirada da aposentadoria. Estelionato instantâneo com efeitos permanentes. Aí tem outra discussão na doutrina que fala o seguinte: outros entendem que o crime se consuma no momento que ele faz a primeira retirada ali, já se consumiu o estelionato. É uma parte da doutrina entende assim. Outra parte da doutrina entende que é um crime instantâneo de efeito permanente porque ele não se consome ali na primeira, ele se consome quando ele é pego, depois de um ano fazendo retirada. A consumação é ali. Então é um crime instantâneo de efeito permanente. Já existem decisões do STF falando que é crime permanente. O que é um crime permanente? Um exemplo de crime permanente é o sequestro. Ele só tem a consumação quando o agente é pego, né? Inclusive tem aquela discussão que se o agente sequestrar alguém e nesse período entrar uma novatio legis imperius, né, que é uma nova lei prejudicial, o agente vai responder por essa lei. Porque o momento consumativo foi no momento que a polícia chegou lá e descobriu o cativeiro, mas pode ter demorado um ano, e nesse um ano entrou uma lei de sequestro muito mais grave, mas em prejuízo ao réu. Outros têm uma doutrina minoritária que classifica como crime continuado. O que é o crime continuado? Aquela menina que trabalha num caixa da farmácia e todo dia ela tira R$10. Mas a doutrina majoritária entende, inclusive tem decisões do STF nesse sentido, que é um crime instantâneo de efeito permanente, é um crime comum, é um crime material, é um crime que pode ser comissivo, omissivo e instantâneo de efeitos permanentes. Ok, pessoal, essa introdução aí que eu fiz do crime de estelionato. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa para fechar o vídeo. Acho que eu falei. Vamos falar um pouquinho só da definição do técnica do estelionato. Eu quero fechar com isso, porque então, o que vocês têm que lembrar? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Mas esse sujeito ativo e passivo, ele vai mudar. Porque quando a gente entra nos parágrafos, a partir do parágrafo 2º, que fala do estelionato equiparado. Aí muda o sujeito ativo e muda o sujeito passivo, pessoal. Quando eu estou falando que o sujeito ativo é comum, é referente ao caput. Porque quando a gente passa lá para o parágrafo 2º, aí que a gente tem no parágrafo 2º o quê? Disposição de coisa alheia como própria. Aí vai no inciso 2, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Aí inciso 3, defraudação de penhor. Aí muda-se o sujeito ativo e muda-se o sujeito passivo, tá, pessoal? Fraude para recebimento de indenização do valor de seguro. Aí o sujeito ativo já é o cara que faz a fraude, que é como é que fala? Aquele o destruidor da coisa, ou total ou parcial. E o sujeito passivo é a seguradora. Então, aí já é um crime, o sujeito já é próprio, o sujeito ativo. Aí eu já vou falar em outro vídeo sobre isso, tá, pessoal? Quando eu falo que o sujeito ativo é comum, pode ser qualquer pessoa, eu estou me referindo ao caput. Porque o estelionato por equiparação vai mudar sujeito ativo e sujeito passivo, inclusive vai mudar até a classificação do crime em um inciso lá que vai se tornar crime formal, tá bom? É isso aí, pessoal. Primeira parte do estelionato. No próximo vídeo eu vou falar do parágrafo 1º, que é o estelionato privilegiado, e aí a gente entra para o parágrafo 2º, que é a disposição da coisa alheia como própria, tá bom?